É isso aí, nação rubro-negra. Nesse vídeo vamos ver então as últimas notícias do Flamengo, noticiário atualizado do Mengão, tudo que rolou aí nos bastidores do Flamengo e virou notícia no noticiário esportivo. Vamos acompanhar nesse vídeo a partir de agora. Antes, gostaria de pedir a você que não é inscrito aqui neste canal, tem uma palavra aqui embaixo escrito inscrever-se. Basta clicar nessa palavra. Fazendo isso, você contribui para o crescimento desse humilde canal. Se você se inscrever, não se esquece de ativar a opção receber todas as notificações. Agora, dito isso, vamos aos noticiários do Mengão. Adílio, aos 68 anos, faleceu, ídolo do Flamengo, campeão mundial. Aos 68 anos, ele lutava contra um câncer no pâncreas, não resistiu. A gente presta todas as nossas homenagens agora no Sport Center. Início dos anos 70, nas divisões de base. De drible tão fácil quanto seu sorriso, o garoto encantou todo mundo. Brown, como era carinhosamente apelidado, enfileirou títulos. Foram 10 conquistas pelo Flamengo, 5 campeonatos cariocas, 3 brasileiros e a dobradinha mais especial, a primeira Libertadores e o primeiro Mundial no inesquecível ano de 1981. Raul, Leandro, Marinho, Moser e Júnior, Andrade, Adílio e Zico, Lico, Nunes e Tita. Qualquer flamenguista que se preze é capaz de escalar esse time histórico. E se era Zico uma divindade, a maior estrela, Adílio era um dos principais pilares de uma geração. Uma pessoa dada a poucos orgulhos, mas Adílio cultivava um em especial. Em 2 ocasiões, Zico confiou a camisa 10 ao amigo. Em 1977, quando o Galinho passou o longo período da seleção, e em 1983, quando foi embora para a Itália, Adílio ouviu do próprio Zico: "Pega a 10, que em você não pesa." Adílio teve uma breve, porém iluminada passagem pela seleção brasileira no pré-copa de 1982. É dele o passe mágico para o Júnior disparar como poucos o que é ser Flamengo. Mostrou o caminho para a criança, né? O lado bom da história, né? O garoto que chegou aqui na Gávea, humilde, vindo de uma comunidade carente, né? Até bem pouco tempo atrás, Adílio ainda desfilava sua categoria pelo time Flamaster, ao lado de velhos companheiros. Nunca disse adeus à bola, porque ela é feita da mesma matéria que Adílio, a tal da alegria. Obrigado, torcedor. Obrigado. Obrigada, Adílio. E cada vez que um jogador rubro-negro honrar a 8 do Flamengo, como faz agora o Gerson, vamos enxergar você ali. Por isso, Adílio será eterno e vai contrariar até o hino. Uma vez Flamengo. Tá aí o professor Tite falando sobre a escolha, a opção que fez de poupar jogadores importantes. E é óbvio que a corneta rolou solta, porque o Flamengo jogou muito abaixo, jogou mal e perdeu o jogo, professor. E perdeu merecidamente, né? O São Paulo, o jogo inteiro. Agora, a grande questão é, se poupa é porque poupa, se não poupa é porque não poupa. Ele falou desse cobertor curto e da impossibilidade de manter a performance. Isso é importante, porque nem sempre você botar o time titular significa que você vai manter performance. Se você também botar o time desgastado, com um compromisso tão pesado como é o do próximo meio de semana, vamos supor que ele se desgaste contra o Flamengo e não contra o São Paulo e não passe contra o Palmeiras. As cornetas só iam mudar de ordem. Sabe o que eu fico olhando? Não sei se vocês pensam da mesma forma. O Tite poupou no Flamengo. O Renato poupou no Grêmio. O Rafael Paiva poupou no Vasco. Do Bragantino também. Sim. Ou seja,
Praticamente todos. Estão todos errados? Não, e cada jogo tem uma história, né, Abel? O Renato... Todo mundo poupou, gente. O Renato... Porque ninguém aguenta. Todo mundo sabe que tem risco de estourar e perder jogador por 2, 3 meses, que os caras estão jogando quarto e domingo. Estão todos errados? É a minha pergunta. Claro que não, Abel. Então, tudo certo. Pois é. Então todos. Agora, isso traz consequências. Só que aí quem perde fica, ai, fora Tite, ai, por que tirou gente? Mas assim, sinceramente, o cara que tá reclamando não tem como, não tá tentando compreender a realidade do futebol. Eu penso como você. É impossível. É impossível você achar que vai botar o time e ele vai manter a regularidade. Vai jogar sábado à noite com o São Paulo e quarta-feira à noite contra o Palmeiras no mesmo nível. Nesse momento, a prioridade é passar na Copa do Brasil. O Campeonato Brasileiro é a segunda via. Agora. E é completamente compreensível. Então é impossível botar o time e achar que ele vai render na mesma capacidade, na mesma intensidade. Então, acho que não tem discussão, sabe? O cara discute aquela postura mais infantil. Eu quero isso porque eu quero. Mas não pode. Mas eu quero, pai. Eu quero. Tem rubro-negro que argumenta, sabe como, comprar Eugênio? o PlayStation, sei lá. Mas eu quero e acabou. Sabe qual é o argumento de alguns rubro-negros? Mas o Jorge Jesus não poupava. O Jorge Jesus foi eliminado da Copa do Brasil. Em virtude disso, teve como descansar a equipe por semanas ao longo daquele segundo semestre. O Flamengo, enquanto outros eliminado times... pelo Atlético Paranaense, né? Foi a primeira competição do Jorge Jesus. Primeiro jogo dele, estreia, jogos oficiais, foi contra o Atlético Paranaense. Fora de casa. Empatou. Aí depois ganhou do Goiás, acho que foi o Goiás o segundo jogo no Campeonato Brasileiro, ganhou bem. E o terceiro jogo foi a volta no Maracanã contra o Atlético Paranaense. O Flamengo perde nos pênaltis. É eliminado da Copa do Brasil. Na minha modesta opinião, aquela eliminação foi fundamental para que, a partir dali, o Jorge Jesus tivesse semanas livres de treino para poder implantar o sistema de jogo dele, desenvolver esse sistema de jogo e fazer com que o Flamengo chegasse a um nível de competição muito superior ao dos outros times. Isso permitiu ao Flamengo jogar sempre com com os jogadores titulares e elevar o seu nível de competição ao máximo para fazer aquela campanha arrebatadora de Libertadores e Campeonato Brasileiro. Foi campeão dos dois no mesmo dia, praticamente, né? Um no sábado e no domingo, no mesmo final de semana. Mas por que foi eliminado da Copa do Brasil? Torcedor do Flamengo hoje quer ser eliminado da Copa do Brasil? Prefere cair pro Palmeiras quer reclamar de qualquer jogo que o Flamengo tropece, é reclamação. O Dorival Júnior foi cornetado, gente, quando foi campeão Libertadores da Copa, porque perdeu um jogo pro Avaí é a diferença. No Brasileirão. Jorge Jesus não poupava em 2, não em 3 frentes. Dorival também tinha 3 frentes. E também a gente não pode ignorar e tem que ressaltar que é um ano ainda mais atípico dentro dessa loucura do calendário que foi da Copa América. Mas já passou, voltaram, mas eles voltam com o acúmulo de jogos que tiveram, sem falar em viagem. Então, assim, não é que voltou e zerou tudo mais. E é importante a gente manter essa discussão sempre, porque hoje fica muito no achismo esse... não, mas eu acho que dá para ele jogar. Cara... Por isso que eu trouxe. Exato. Todo mundo... preserva alguns jogadores, porque tem jogo no meio de semana de mata-mata, tá todo mundo errado? Exato. Não é possível, e não é poupar por poupar, não. Acho que você teve uma sequência ali. Vamos ver esse jogo, talvez estratégico. É informação, é departamento de fisiologia que tem um trabalho sério, apurado em cima daquilo, baseado na condição, na propensão do jogador se lesionar. Às vezes ele não tem uma lesão, um problema, mas pelo acúmulo... Ele tem um risco grande. Ele tem um risco grande. Então, assim, você tem que considerar todo esse cenário. E a discussão precisa ser cada vez mais essa. Não basear no achismo, achar que é videogame lá que você compra o tubinho de energia pro jogador, coloca nele ali e ele tá bem de novo. Não existe pegar aqui, isso. Por exemplo, o maior clube do mundo. Porque às vezes o torcedor do Flamengo pode pensar assim, nossa, mas eu tenho elenco, o Flamengo contratou para isso. O maior clube do mundo, Real Madrid, foi campeão da Champions, foi campeão também da Liga Espanhola, La Liga. E na Copa do Rei? Caiu. Porque não dá para jogar sempre com o time titular. E se jogar sempre com o time titular, esse time vai cair nas 3 competições. E culturalmente isso é claro na Europa, né? A Copa é sempre secundária, ninguém reclama. Tem a questão que a gente fala aqui dos goleiros de Copas.
tem a questão das torcidas, dos técnicos, todo mundo sabe disso. Acho que está na hora também da gente se adequar aqui culturalmente. Já que não dá para adequar o calendário, que seria o ideal, né, vamos nos adequar culturalmente. Isso é uma questão de dosar energias. É que os resultados, às vezes as pessoas fazem essas comparações, né? O Renato poupou e ganhou. Condições muito específicas de jogos diferentes. O Renato, um jogo muito difícil também com o Atlético no Paraná, o Renato fez com o Atlético o que o Atlético tinha feito com o Bragantino na Copa do Brasil. Aproveitou um período do jogo para ganhar. Né? São histórias diferentes, de jogos diferentes. O cobertor é curto. O Atlético perdeu o jogo tendo 75% de posse de bola, quase 40 finalizações e não conseguiu fazer o gol. Quem vê os jogos sabe que não é matemática, não é uma formulazinha. Poupou, perdeu, não poupou, ganhou. Não é assim que funciona. Falamos agora há pouco de Dudu. E Gabigol, hein? Eugênio? O Gabigol foi titular, jogando ali por trás do Carlinhos, e não teve uma atuação brilhante. Não teve. Uma jogada no primeiro tempo que ele poderia ter dado passe, ele arrisca um chute de fora, a bola desvia, vai para escanteio. De resto, ele tentou, ele ajudou até, inclusive voltou para marcar. Teve bola que ele foi desarmar o São Paulo lá na área de defesa e tal. Mas não... E aí, assim, mas Abel, vamos tentar entender o contexto também, né? É um contexto de um time que estava muito modificado. Uma coisa é você colocar o Gabigol no time titular, com todo mundo ali inteiro, jogando bem. Outra coisa é botar num time que já está com problemas desde lá de trás, porque enfrentou um belo adversário. São Paulo é muito forte. São Paulo no Morumbi, então, é mais forte ainda. E a gente viu o São Paulo com o Ferreirinha numa noite endiabrada. O que Ferreirinha fazia para cima da marcação lá do Wesley, balançava, dava todo jeito. Lucas jogando muito bem, Caleri brigando por tudo na frente. Então a bola quase não chegava no ataque do Flamengo. A verdade é essa, ele teve pouca participação. Melhorou o Flamengo no segundo tempo quando entrou o Gerson. Para mim, hoje, o principal jogador do time. O Gerson entrou, o Flamengo no início do segundo tempo deu um gás. Mas depois foi passando o tempo, o São Paulo foi se reencontrando na partida e voltou a dominar. Então, não jogou bem o Gabigol, não foi uma atuação brilhante, foi uma atuação interessada, eu posso colocar dessa forma. Interessado. Ele estava a fim de jogar, ele estava querendo participar, a fim de ajudar, colaborar, mas tecnicamente esteve longe de ser brilhante, só que tem o desconto do time que não ajudou. Vamos dar uma olhadinha no time que entrou em campo, que aí o professor e o André falam também um pouco sobre o Gabigol. Interessado, eu acho que ainda é pouco pro... Bom, é o cara que já fez tudo que fez, já decidiu Libertadores pro Flamengo, claro que vai sempre parecer pouco, mas para esse momento da carreira dele, e é uma pena mesmo que o contexto não o ajude. Seria um momento em que ele precisaria de um contexto maior para ajudar, para essa retomada. Eu acho que dentro do... Não, nem sei qual foi a nota que deram para ele, mas acho que ele mereceria um 5,5, 6. Tá bonzinho, mas professor. Você tá bonzinho, professor. Mas para 6. Daria um 6 para ele. Geralmente eu dou 6 para os interessados. Diga, André. Acho que o 5,5 ali é aquela que não é nem boa nem ruim, acho que tá ok. Eu gosto do termo interessado. Eu achei que foi apropriado. Eu dei meio a mais pelo interesse. Foi apropriado. Peraí. Foi apropriado. Não é pouco? É pouco, lógico, né? Você não espera um jogador 5,5, né? Mas foi uma atuação... Você dá para destacar essa questão da vontade, mas ainda assim... Comprometido. Exato, mas não é obrigação? É obrigação, de fato. Mas nem sempre acontece, né? Não é só com o Gabigol que eu tô falando. Você que é um professor de inglês, sabe que ele teve algo que em português a gente não expressa da mesma maneira, que é o commitment. Commitment, boa. Mas assim... tem comprometimento? Isso. Mas se tem a discussão, ok, que o Flamengo devia ter poupado e a gente está de acordo... Mas isso não impede de criticar a atuação, porque mesmo assim, apesar do time modificado, tem o mérito do São Paulo, que tem feito uma grande temporada com o Zubeldia, de jogadores, a atuação do Ferreirinha, que já foi destacada pelo Eugênio, muito boa, mas é um time que, por mais que esteja modificado, até pelo que a gente viu durante a Copa América, no momento que exigiu mais resiliência desse elenco, ele entregou. Não estou falando que era obrigação ter vencido o São Paulo, que é um absurdo ter perdido, não é isso. Mas dá para entregar mais. Dá para entregar mais do que uma atuação como foi de sábado. Então, também você pode reconhecer e estar certo de poupar, mas a atuação poderia ter sido melhor. Sempre não tem jeito, sempre tem corneta para cima
do Flamengo, dos técnicos rubro-negros nos últimos anos, não tem um que não foi... Acho que só o Jorge Jesus que não levou corneta. E os outros todos mesmo que foi por causa do Jorge Jesus. Rogério foi campeão, levou corneta. Renato foi para a final da Libertadores, corneta. Já chegou na final, já condenado. Mesmo que ganhe, tem que ir embora. Mesmo que seja campeão. É isso aí, nação rubro-negra. Esse foi mais um vídeo com notícias atualizadas do Flamengo. Tudo que rolou aí nos bastidores do Mengão, o clube mais querido do Brasil. Todas as últimas notícias atualizadas do Mengão a gente acompanhou agora nesse vídeo. Se você chegou até aqui e não é inscrito neste canal, tem uma palavra aí embaixo escrito inscrever-se. Basta clicar nessa palavra. Fazendo isso, você contribui para o crescimento desse humilde canal. Se você se inscrever, não se esquece de ativar a opção receber todas as notificações. E se você tiver um tempo sobrando, assista mais um vídeo que está aparecendo aqui na sua tela. Dito isso, então, forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Falou!